Chegamos ao quarto episódio da série Quem é da Família de Verdade? Nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre a família Boldo, do pai branco, mãe negra e um segredo de cor nessa relação, né? Nessa dinâmica familiar. Gente, para quem, tá chegando agora, eu quero convidar a ficar nesse vídeo, né? Ele não assistir esse vídeo, não ter assistido os outros vídeos não compromete a compreensão desse vídeo. Então, fica aqui, assiste até o final, se você gostar, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos também. Acho que é importante, né? Lembrando que essas histórias são histórias de 3 famílias que participaram da minha pesquisa de doutorado, e a partir da narrativa delas, essa pergunta sobre quem é da família de verdade, ela é refletida a partir de diferentes dimensões. E a dimensão que a gente vai discutir hoje é a dimensão da maternidade, da legitimidade sobre quem pertence de fato à família, já que importa pensar que grupo racial essa pessoa pertence, para pensar pertencimento aqui. Vamos lá, gente? Então, eu sou Thaís Rodrigues dos Santos, psicóloga clínica e pesquisadora. Hoje a gente vai, então, pensar sobre essa dinâmica familiar da família Boldo. E aí, lembrando, aqui a gente tá falando o quanto o Boldo, ele é essa erva, que atua justamente na defesa em termos das toxicidades, E aí a gente tá chamando toxicidades do corpo, e aqui as toxicidades do racismo, que afeta, uma produção de saúde mental, sobretudo do lugar na família, Então, vamos lá. A família Boldo é formada por Sansão, um homem branco de origem alemã, pela narrativa de Jasmin, que nos conta, que é a filha desse casal. Então, Sansão é o pai branco e Girassol é a esposa, uma mulher negra. E ambos, acho que é importante dizer, eles se conhecem na década de 70 em um baile na cidade de Curitiba. Quando eles se conhecem, Girassol já tinha um relacionamento anterior, Então, por conta desse encontro e desse interesse mútuo, Girassol termina o relacionamento anterior para, se casar, enfim, ter uma relação com Sansão, mas desde o início, a mãe de Sansão, principalmente, que ela é chamada vó, a uma, e tem essa figura também, de destaque na família, e na pesquisa eu nomeio ela como Picão. Então, a Picão, ela foi contrária a esse relacionamento interracial desde o início, Então, o Girassol não foi, ela não teve uma recepção calorosa quando ela chega, Então, desde o início, a família, quando eles sentavam para comer, numa mesa de jantar, a família, para falar mal dela, falava em alemão, E aí ela percebia que estavam falando dela pelos olhares, Então, por esse lugar do desprezo. E ela contava isso mais tarde, para essa filha Jasmin. E acho que é importante pensar, o quanto, o que esse encontro provocou nessa família, que ela, embora Sansão tenha constituído uma família interracial, não há um reconhecimento dessa família de origem, no sentido, não há um reconhecimento de uma legitimidade, inclusive, dessa relação. E a gente vai falar um pouquinho por que eu tô dizendo que não há um reconhecimento, dessa legitimidade do casamento de Sansão, Então, a família não se torna uma família interracial. Ela continua sendo branca, já que as pessoas não brancas da família, elas são excluídas sistematicamente no decorrer dessa história. E aí, acho que é importante lembrar que Girassol, antes, de conhecer Sansão, ela tinha, ela teve 2 filhos,
que é Agrião e Aroeira. Então, ela teve um menino e uma menina, né, antes dessa relação. Mas que quando ela foi se casar, Jasmine, né, acho que abre aspas, quando ela vai contar sobre a história dos pais, ela fala, olha, não era, né, minha mãe, eu fui descobrir que tinha dois irmãos que foram criados como se fossem primos, depois de 42 anos, né? Então, foi após a morte, né, da mãe, que ela descobre que os primos, né, os irmãos que foram criados como primos, os primos que foram criados como primos, na verdade, eram irmãos, né? E aí, acho que é importante pensar por que esse segredo, né? Ela ela lembra com bastante tristeza, ao mesmo tempo ela fala, como então a minha mãe, uma mulher negra, ela ia se casar com meu pai, um homem branco, e ainda chegar com 2 filhos negros. Ou seja, não era possível no sentido de que esse casamento ele já era algo da ordem do impensável, já que não foi um casamento aceito pela família. Se essa mulher então chegasse com 2 filhos, a situação seria ainda mais complexa, né? Então, a gente não sabe como foi, né, a escolha de Girassol, até porque nós não dialogamos com Girassol, nós dialogamos com Jasmine. Girassol já fez, né, a passagem aí. Jasmine, né, ela perdeu, então, o pai, a mãe e Mamona, um dos irmãos, né, esse irmão que é criado com ela, né, então, dessa relação entre Sansão e Girassol. Então, Jasmine que nos conta toda essa dinâmica. Então, vamos lá. Quando a gente vai pensar então, né, nesse segredo que se revela só após a morte, né, de Girassol, é importante pensar na manutenção desse segredo também, porque esses cílios eles continuam por perto, né? Então eles são assumidos de alguma forma, né? Por uma tia, e a família, né, da mãe é a família da qual se troca mais afeto. Porque o que acontece com a família de origem do pai, né? Esse pai, homem branco de classe média, durante a vida de Sansão, ele é conhecido como aquele ditado a ovelha negra na família branca. Embora, gente, ele seja aqui um homem branco e tenha seus privilégios desse lugar, né? A gente tá falando de alguém que foi criado em uma família que tem, né, bens, patrimônios e assim por diante. Então, a gente tá falando de uma família de classe média alta aí. A gente também tá falando de alguém que não compartilhava dos mesmos, né, dos mesmos valores que a família de origem, né? Acho que é importante dizer isso. Jasmine mesmo fala, né? Olha, meu pai sempre foi a ovelha negra da família branca. Era ele que, né, ajudava, sempre nos ensinou, né? Ajudava sempre as pessoas que o procuravam, né? A Jasmine lembra que quando alguém chegava no portão, né, pedindo ajuda com medicamentos, comida e assim por diante, esse pai não deixava que essa pessoa fosse embora sem algum tipo de ajuda. E quando, né, nas datas festivas do tipo Páscoa, Natal, em que essas crianças, né, em que Jasmine e Mamona ganhavam muitos doces, né, a coisa do ovo de Páscoa desse pai, o que se fazia era ir para casa, então, da avó e compartilhar com esses primos todos esses doces, no sentido de, inclusive, é importante dizer, Sansão sabia, né, desses filhos, então, de alguma forma, ele tentava
tentava com que os filhos sempre dividissem o que podiam, né, com esses primos, mas esses filhos, eles não são reconhecidos, né, como legítimos dessa família. E aí, acho que é importante dizer que tem um lugar, obviamente, né, de experiência de Jasmim e Mamona, né, que puderam estudar em colégios elitizados, né? Não quer dizer que nesses colégios elitizados eles tenham tido uma vivência também uma vivência de inclusão, uma vivência que o racismo, né, não os excluiu, mas em termos, né, de aprendizagem e assim por diante, eles viveram a experiência, então, desses colégios, de viagens, né, de passeios, que esse pai, né, que esse casamento interracial proporcionou, e isso tudo não fez parte, né, da história de Agrião e Aroeira. Ao mesmo tempo em que esse pai proporcionou, a gente tem a presença aí dessa avó que lembrava a todo momento para Mamona e para Jasmim que eles até poderiam ser filhos desse pai branco, mas eles não eram reconhecidos como netos legítimos dessa relação, legítimos nesse lugar de reconhecimento como netos reconhecidos a partir do afeto, do cuidado, né, da proteção. Jasmim conta que os trabalhos que envolviam, né, limpar jardim, juntar os cocôs, né, dos animais de estimação do jardim, a parte da limpeza desses trabalhos, né, mais manuais e de manutenção eram feitos por Jasmim e Mamona. E ela fala, nós ficávamos com essa parte, meus primos brancos não. Mais tarde, esses primos brancos, né, quando nas datas festivas, eles eram, né, Jasmim e Mamona, eram os que ganhavam meia, né, a gente tá falando de uma família que tinha muitos bens, né, e que bom, né, dinheiro não era uma questão. Eles eram então, né, as crianças que ganhavam roupas que estavam já, né, desgastadas, né, acho que Jasmim conta que teve uma vez que ela ganha uma canga da avó, e que a primeira vez que ela vai usar essa canga na praia, a canga ela se despedaça toda, né? Então acho que tem esse lugar também, né? Enquanto os presentes delas eram esses, né? Dessas crianças, mais tarde isso se reproduz. E as primas brancas, né? Elas ganham então esqui, enquanto as primas brancas ganhavam esqui, caiaque, viagem. Inclusive, a avó paga, né? A faculdade de medicina para as primas, né? Elas ganham de presente carros quando passam no vestibular. E Mamona e Jasmim não fizeram, né? Nem fizeram faculdade, porque após, né, quando eles estão entrando então na juventude, né, na idade da escolha, né, de cursos universitários, o pai tem um infarto e morre, né? Na ausência desse pai, né, então na ausência de Salsão, essa avó destitui então essa família, tanto os netos quanto a nora, né? Ela de alguma forma os exclui, no sentido inclusive da possibilidade, né? Há uma casa na praia que por direito seria de Girassol. E no final, essa casa fica para as netas brancas. Bom, é uma série de coisas, né, que vai fazendo com que depois, né, na ausência desse pai branco, que era o elo era a ponte entre esses netos negros e essa nora negra, essa avó, então, não se vê, né, não se vê mais obrigada e de alguma forma ela deixa ainda mais explícito
esse lugar de superioridade, né, racial. E aí, acho que é importante dizer, mesmo quando essa avó já está, né, no hospital, já está com a saúde debilitada, as únicas pessoas que cuidam dessa avó no hospital então Girassol e Jasmim, então a nora negra e a neta negra cuidam, né? Então são as mulheres negras de novo envolto, né? Em volta desse cuidado. E ainda assim, essa avó beliscava elas, né? No sentido de que a violência ainda estava presente, mesmo que ela estivesse com a saúde debilitada. E aí Jasmine conta isso e a gente fica pensando, né? Então, ela ainda lembra, né? Das marcas que esses beliscões, né? Então, são marcas subjetivas que esses beliscões simbolizaram na época, né? E até hoje. E acho que é importante, né, gente, falar que essa dinâmica da família Boldo, né? Esse segredo que se coloca, que aparece muito mais tarde, né? Que é conhecido, é guardado, né? Então, por esses mais velhos da família, né? E possível também, de alguma forma, né? Mais tarde a relação já era distanciada, então até hoje a Jasmine não tem uma proximidade de irmandade com esses irmãos, já que isso não foi construído, né, anteriormente. E aí a gente tá falando aí da impossibilidade e da interdição, de alguma forma, que a raça, né, e o gênero aí, porque Girassol, ela não foi reconhecida pela família, né, pela família branca, nem como nora, tampouco como mãe, né? Então não tinha esse lugar, né? Ela foi destituída do lugar de mãe de Agrião e Aroeira, né? E também a gente tem uma deslegitimação, né? Por conta, e a gente, nesse encontro de raça e gênero, quanto mulheres negras muitas vezes são destituídas desse lugar da maternidade, né? E que os filhos, por consequência, né, também são, embora Mamona e Jasmine fossem, né, tivessem uma consanguinidade, eles não têm o mesmo lugar de reconhecimento que as crianças brancas da família, né, como netos e assim por diante. Gente, então a ideia foi compartilhar com vocês um pouco dessa narrativa de Jasmine, a partir da família Boldo, e queria ouvir de vocês o que vocês acharam, se vocês também, né, conhecem alguma história parecida, ficaram curiosos com outras questões aí, porque a ideia é que a gente possa compartilhar diferentes experiências. Não esquece de curtir, de seguir, de se inscrever no canal, de entrar no grupo de WhatsApp. E a gente continua. No próximo, a gente vem aí com outro episódio. Até!